Bem-vindo de volta ao canal e hoje eu quero falar um pouco do meu livro Coerência, Guia de Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Vou começar contando para vocês um pouco da história. Então eu comecei a escrever esse livro diretamente em inglês em 2020, que foi o ano da pandemia. E foi um ano muito difícil para todos nós, o primeiro ano da pandemia. Então eu escrevi o livro por dois motivos. Primeiro que eu achei que estava na hora, nesse momento de vida, com meus 40 anos, 40 e poucos anos, de colocar essas ideias, essas experiências de carreira, de vida, no papel. Eu acho que eu já tinha bagagem suficiente para fazer isso. Pensei até em escrever um livro 10 anos atrás, mas eu não sei, alguma coisa não estava encaixando. Então chegou o momento, eu senti que eu tinha um conteúdo para dividir com vocês. Então esse foi um dos motivos. E tem uma beleza de você estruturar as ideias no papel, em capítulos, tentar dar uma certa consistência para as ideias, embora sempre vai ter um lado um pouquinho dinâmico da vida, das teorias, mas você poder enxergar uma teoria que se encaixa de uma forma consistente é algo muito bacana. Mas também, isso tem a ver com a pandemia. Como eu comecei a escrever no ano da pandemia, foi um ano muito difícil para todos nós. E eu acho que foi um pouco de uma terapia para mim, de poder colocar as ideias no papel, poder conversar comigo mesmo, refletir, conversar com o texto, rever o texto. E foi a primeira vez que eu escrevi um livro, mas eu percebi que à medida em que eu ia escrevendo, esse livro ele se tornava vivo, então virava quase como um diálogo, uma possibilidade de dialogar com a publicação. E então assim, era muito interessante essa dinâmica. E eu não sei, eu acho que tinha um aspecto em mim de querer colocar esse trabalho lá fora, querer colocar no mundo, não esperar muito mais tempo. Então eu decidi escrever direto em inglês e decidi publicar. E aí, por volta de um ano depois, um ano e meio depois, saiu a primeira versão em inglês. Isso foi no comecinho de 2022. Tá aí na Amazon, vou deixar o link para vocês verem e tal. Mas eu senti depois, lógico, a necessidade de fazer o livro em português. Inicialmente, a minha ideia era traduzir para o português simplesmente e publicar. Mas acho que aí tem um lado meio de perfeccionismo meu, de não só traduzir, mas ler e falar, poxa, isso daqui poderia ser melhor, aquilo ali poderia ser melhor. Então eu acho que eu vou reescrever. E eu acabei reescrevendo quase que o livro inteiro, acabei adicionando muito conteúdo. Então assim, acho que a primeira versão do livro em inglês ficou bem fininha e a segunda versão ficou bem robusta, ficou com 50% a mais de conteúdo, Então tá aí, vou deixar o link na Amazon, tá na Amazon Brasil, tá na estante virtual, todas as lojas aí virtuais de livros do Brasil você vai encontrar. Eu vou deixar os links onde vocês podem comprar. Eu acho que ficou bem bacana e agora eu tô com um projeto novo que é retraduzir do inglês do português para o inglês. E aí vamos ver onde é que isso vai dar, mas porque eu acho que eu preciso fazer um pouco dessa justiça, porque a versão em português agora ela tá melhor do que a versão em inglês, E então eu acho que eu tenho que deixar as duas versões iguais, assim, em termos de qualidade, em termos de conteúdo, tá? Olha, eu quero falar para vocês um pouquinho também desse processo, como é que foi. Então, já contei aqui por que eu decidi escrever o livro. O livro está dividido em 3 partes principais. A primeira eu falo de crises da vida moderna. Crises que eu enfrento, crises que vocês enfrentam aí, que a gente percebe no coletivo e no individual. E que estão fazendo a gente sofrer cada vez mais. Então, tem muitas crises, mas para não escrever um livro só sobre crises, eu quis me atentar a algumas. Então, eu falo da nossa busca frenética pela felicidade e por que a gente fica buscando felicidade e parece que quanto mais a gente busca, mais ela se afasta da gente.
mais infeliz a gente está. O problema da distração, em que a gente está distraído hoje em dia com esse negócio de tela aqui, que tem um lado bacana, que tem um lado legal de aprender na internet, mas a gente passa tempo demais atrás de uma tela, vendo videozinho, vendo dancinha e fazendo comentário e vendo o que os outros estão comentando e fuçando na vida dos outros e a vida está ficando muito vazia. Então eu falo dessa crise da distração, né? Dessa crise da gente se sentir vazio, e falo do perfeccionismo, que é um problema sério que eu enfrento também sou perfeccionista, mas eu acho que afeta muita gente, principalmente no mundo corporativo também. A segunda parte do livro eu chamei de A Arte de Observar, porque aí a gente vai entrar em conceitos da ontologia, do desenvolvimento ontológico, que tem a ver com como eu observo a minha vida, né? Lembrando que a ontologia é o estudo do ser. Então, o jeito como você observa faz toda a diferença, porque se você enxergar a vida como um checklist, né, uma listinha de tarefas, você vai agir de uma determinada maneira, você vai pensar de uma determinada maneira, você vai se comportar de uma determinada maneira. Se você observar a vida como uma coisa legal, assim, tipo assim, uma festa, a vida é uma festa, você também vai se comportar, vai agir, vai se manifestar no mundo de uma determinada maneira. E eu não estou defendendo nem um lado e nem o outro, tá? Não estou dizendo que um lado é bom e o outro lado é ruim, não é isso não. A ideia de observar é que tem aspectos de observar que são saudáveis para mim e tem aspectos de observar que me limitam e que eventualmente, se não agora, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, vão trazer uma crise na tua vida. Então, a crise existe porque muitas vezes a gente está preso a um jeito de enxergar a vida. Então eu falo disso, e aí entro na parte 3 do livro, que é a arte de praticar. E essa arte de praticar, a gente vai falar um pouco de como rever a nossa maneira de observar a vida, como expandir a nossa maneira de observar a vida, como se libertar dessa maneira que a gente acabou criando pra gente, como observar com outras lentes, com outras perspectivas a vida. Aliás, até por isso que eu quis fazer um vídeo externo hoje, não só porque o tempo tá bom, mas também pra gente observar diferente, pra vocês não ficarem vendo só aquela parede azul ali atrás de mim. Bom, então eu acho que ficou um livro legal porque tem uma parte de teoria, tem uma parte de depoimento, tem coisas que eu falo da minha própria vida e eu me abro bastante até nesse livro, como eu acho que eu nunca me abri com as pessoas, e tem uma parte de prática, de como colocar essa teoria na prática e fazer. Então, tanto ações de desenvolvimento pessoal, como uma declaração, como desenvolvimento de uma inteligência emocional, desenvolvimento de uma consciência corporal, o que é uma consciência corporal, como manifestar diferentes tipos de presença, até algo coletivo, como trazer toda essa discussão do desenvolvimento para a tua equipe, tá? Para a tua organização. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente fechar o vídeo aqui, que esse vídeo já está ficando longo, mas eu quero dar uma palhinha para vocês, então eu vou ler um pedacinho do livro aqui, tá? Eu vou ler o comecinho do capítulo 6, que é um capítulo que eu chamo de inimigo comum, tá? Então vamos lá. A forma como aprendemos a observar nossa vida faz toda a diferença nas atitudes e decisões que tomamos e nos resultados que atingimos. Ao longo dos próximos capítulos, vamos abordar como observar envolve não apenas enxergar com os olhos, mas também ver com as nossas crenças, emoções e até mesmo com a nossa energia física. Antes disso, precisamos tratar de um tema que tem o poder de limitar a nossa visão do mundo, das oportunidades que a vida nos traz, bloquear nosso aprendizado e transformação. A síndrome de ter que mudar. Quando o assunto é aprender algo novo e com algum grau de subjetividade, por exemplo, uma habilidade comportamental como liderança, é comum começar o aprendizado com a crença de que
aprender é igual a ter que mudar o meu jeito de ser. Isso também se aplica a habilidades subjetivas na vida pessoal, como, por exemplo, aprender a ser um pai ou uma mãe melhor. Pense em quantas vezes você já assume automaticamente que para educar bem seus filhos precisa mudar seu jeito de ser. A própria ideia da expressão mudança, quando aplicada ao desenvolvimento humano, carrega o peso de que há algo de errado em nós. Características pessoais e formas de se comportar precisam deixar de existir e ser substituídas por um outro jeito de ser. E neste contexto, a pressão de ter que mudar vem junto com uma enorme carga de culpa e estresse. Este peso de ter que mudar, porque há algo de errado no nosso jeito de ser, cria as condições ideais para que, depois de muitas tentativas frustradas, a maioria das pessoas ou organizações desista. No final, ninguém muda, e as ações, comportamentos e resultados atingidos são os mesmos de sempre. Então tá uma palhinha aí para vocês, e essa é um dos temas que eu trago no livro, que é o quanto que eu me coloco na pressão de ter que mudar versus me aceitar, me conhecer, entender da onde vêm certas coisas, certos jeitos de eu encarar a vida, ser curioso, né, comigo mesmo, de entender, poxa, por que eu enxergo a vida assim? Por que eu tenho medo de certos fóruns? Por que eu me sinto intimidado na presença de certas pessoas? Isso vem, entendi, isso vem de tal coisa na minha família, ou vem de tal coisa na minha educação, de situações que eu passei na infância, ok. Então, ser curioso e entender é muito diferente do que se rotular e falar, tá vendo? Eu tenho que mudar. Não dá para continuar assim, tenho que ser diferente. E é isso que eu estava lendo aqui, que fala um pouco, esse capítulo vai falar disso. Quer dizer, a partir do momento que eu coloco a pressão de ter que mudar, aí, meu amigo, minha amiga, é que você não vai conseguir mudar mesmo, tá? Se você abraçar uma ideia diferente, que é a ideia da expansão, e eu vou falar bastante de expansão no livro, as portas começam a se abrir, tá? Olha, vou deixar o link para você poder adquirir o livro, dá para comprar tanto na versão digital quanto na versão impressa, tá? E depois me manda seus comentários, o que você achou do livro aí, deixa seus comentários no vídeo, ou me manda e-mail, enfim, tá? Se inscreve no canal e agradeço se você puder compartilhar o vídeo. Uma ótima semana.